O dia seguinte chegou, e tudo estava praticamente normal na pequena loja do setor 7 Caçadores. Isso até a campainha pendurada na porta tocar seu som de boas-vindas. Todos na loja, incluindo a dona Yujira, tiveram sua atenção roubada pela pessoa que acabara de entrar. A bruxa da espada não mediu palavras, e era como se os outros clientes da loja nem sequer registrassem em sua visão enquanto ela seguia direto para o dono. Ela o agarrou pelo ombro como se tivesse medo de que o homem fugisse enquanto perguntava: "Que diabos era aquela poção que você me vendeu? A comandante Ryogen é um astro." Praticamente todos os caçadores do país, sem falar nas cidades, sabem quem ela é. Além disso, a notícia de que ela matou um perseguidor já foi tão exagerada que há relatos dizendo que ela devastou um enxame inteiro. Agora que ela percebeu que havia outras pessoas por perto, ela tentou se conter e pediu desculpas a Yujira por ter sido rude. Ela insistiu que havia um problema com uma poção. O problema era que ela nunca tinha visto uma poção que pode curar 14% da vida máxima e reduzir completamente o custo de IFA para habilidades. Até o próprio dono já tinha visto o vídeo postado, como ela eliminou um monstro de nível de aversão sozinha em uma série incrível de movimentos poderosos. Ela continuou esclarecendo que não era ela quem estava impressionante naquele vídeo. Era a poção especial. Ela só queria saber de onde Yujira tirou ou se ele mesmo a preparou. Ele estava bastante preparado para responder a qualquer pergunta sobre sua poção especial, apenas mostrando o ingrediente secreto que ele usou: a maçã solar dourada madura. A história que ele decidiu seguir foi a de que, por sorte, encontrou a maçã solar em uma masmorra de Tírzio. Esse detalhe era difícil de acreditar. Até mesmo a espada, que teve que parar e pensar seriamente se maçãs solares são tão comuns a ponto de aparecerem na masmorra menos perigosa. Yujira acha que revelar os detalhes sobre a floresta pode dar errado rapidinho, então ele vai inventar algumas desculpas. Ainda assim, como a pessoa que a fez, ele está genuinamente feliz que sua poção ajudou a espada, o que fez com que ela percebesse algo. Enquanto olhava ao redor do espaço limitado da loja, ela notou outro lote de poções interessantes. O conteúdo era azul desta vez. Ela pegou uma para inspecionar de perto e perguntou a ele quais eram os efeitos. Ele explicou casualmente que ela dá 32% de resistência ao gelo, que dura 40 minutos. Ouvir essa descrição quase matou Seo Ryogen. Ela é uma veterana de combate e tem certeza de que a melhor poção de resistência ao gelo do mercado oferece apenas 10% de resistência e dura apenas 15 minutos no máximo. Esta poção era muito melhor em todos os sentidos possíveis. Quando perguntado onde a encontrou, Yujira começou a procurar outra desculpa em sua mente. Na verdade, ele apenas havia colhido outro tipo de planta que crescia na floresta misteriosa. Morangos de inverno de nível 1 já conseguem fornecer 20% de resistência ao gelo por 30 minutos sozinhos. Ele tomou um pouco, apenas o suficiente para preparar um lote de poções experimentais de resistência ao gelo. Yujira aprecia o processo de preparar essas poções com sua habilidade em alquimia à mostra. Ele preparou um lote inteiro, e isso fez sua habilidade alquímica saltar para o segundo nível. Mas quando questionado sobre seus métodos, sua desculpa preferida foi que a encontrou na masmorra de nível 0. A bruxa da espada percebe que esse cara é apenas um péssimo mentiroso, já que quer manter seus negócios em segredo. Ela não vai mais bisbilhotar, já que o quão desconfortável o dono estava, mas gostaria de comprar todas essas novas poções de resistência ao gelo. Ela até pagaria em dinheiro. Para um caçador de alto escalão, trazer um maço de papel não é grande coisa. Ela nem precisa de recibo. Ele tentou dizer que aquela quantia era demais para apenas algumas poções, mas se você perguntar a ela, ela sabe que seu dinheiro não é nem de perto o suficiente para poções dessa qualidade. Antes de passar pela porta, ela finalmente perguntou qual era o nome dele, e ele simplesmente disse sem reclamar: Yujira. Ela gostou. Yujira tem um belo anel na orelha. Antes mesmo de sair do local, a bruxa da espada disse a ele brincando que eles se veriam novamente na próxima vez. De volta à floresta misteriosa,
O lugar em si estava começando a parecer cada vez melhor. Ele tem coletado regularmente pedras luminosas e gemas de Kindle. Sua cesta de morangos de inverno está precisando de mais água depois que a bruxa da espada está comprando em grandes quantidades, mas ele pode simplesmente ir até lá e pegar mais. As pedras luminosas e as gemas de Kindle foram novas descobertas para Yujira. Havia tantos recursos preciosos nesta floresta, sem a ameaça de monstros perigosos. Ele está colhendo os benefícios, mas mesmo agora, ele ainda não tem ideia do que é este lugar ou onde ele fica. Ele estava tão acostumado ao silêncio tranquilo da vegetação que um pequeno som de movimento atrás da folhagem chamou sua atenção. Yujira ficou em alerta máximo. Ele tinha certeza de que não ouvira aquele som errado. Havia algo escondido atrás dos arbustos. Ao olhar para todos os lados, ele viu que a fonte, choque e curiosidade eram as principais emoções que sentia naquele momento. Ele simplesmente se deparou com uma criatura fofa parecida com um besouro, com pinças no lugar dos membros. O sistema o identificou como um pteridrone, um monstro mítico do tamanho de um carro pequeno. Ele se assemelha a um besouro, mas ostenta suas garras gigantes características. Ele conhece a criatura conhecida como pteridrone. Afinal, criaturas míticas são raras. No momento, ele não está vendo apenas uma, ele está vendo várias delas andando por aí. Ao contrário do tamanho descrito de serem do tamanho de um carro pequeno, esses caras são minúsculos. Outra coisa bizarra era uma parede sintética transparente que ele não conseguia atravessar naquela parte da Terra. Os pteridrones estão se agrupando e indo apressadamente em direção a algo. Esse algo era um grupo de formigas-diabo. São monstros do tamanho de caminhões de carga classificados como perigosos. Matar um atrai mais 10 deles, tornando-os extremamente difíceis de lidar. Os pteridrones estavam, na verdade, enfrentando algum inimigo poderoso por algum motivo desconhecido. Yujira só podia assistir por trás da barreira sintética, pois ele se lembra de ter lido algo sobre formigas-diabo em um de seus livros antigos. Elas são monstros de alto risco, mas o veneno que emitem as torna ainda mais perigosas do que alguns monstros de aversão. Durante todo esse calvário, há apenas um problema gritante. Os avisos do sistema continuavam dizendo a ele que essas criaturas deveriam ser gigantescas. Olhando agora, eles parecem apenas pequenos insetos se envolvendo em combates cada vez mais intensos. Os pteridrones estão na retaguarda. Eles estão sendo completamente demolidos pelas formigas-diabo. Esses adoráveis pteridrones estão tentando arrumar uma briga e estão perdendo. A maioria deles nem são lutadores de verdade. Yujira só consegue se perguntar o que os está levando a fazer isso. Vendo que as criaturas encantadoras estavam prestes a serem atropeladas, ele queria encontrar uma maneira de ajudá-los. Como se os céus ouvissem suas preocupações, uma mensagem do sistema perguntando se ele queria ajudar sua própria legião de pteridrones nesta guerra apareceu de repente. Isso implica que ele pode intervir diretamente em algo que ele realmente não entende completamente. A mensagem também diz que estes são seus pteridrones, implicando que as criaturas míticas estão sob seu comando. É da natureza de Yujira se sentir inclinada a apertar o botão sim para ajudar os pteridrones nesta luta. A legião dele está perdendo bastante agora, mas ele pode usar sua essência para lançar um bônus de área. Há 4 opções: aumentar o HP em 30% por 1 hora, aumentar a resistência a veneno em 40% por 1 hora e aumentar a resistência física em 30% por 1 hora. Essas 3 opções custam 1 essência cada. A última opção custa 2 essências e simplesmente concede a bênção do trabalhador. Ajudá-los diretamente seria impossível com o escudo sintético a caminho, mas oferecer assistência como essas opções é a melhor opção. Ele atualmente tem 2 essências consigo. A 4ª opção era a mais cara dentre todas as opções, então Yujira quis escolher essa. Assim que ele confirmou a concessão da bênção do trabalhador, foi como se todos os atributos dos pteridrones tivessem sido reforçados por intervenção divina. Eles ganharam um aprimoramento físico muito necessário,
e um valioso aumento de moral. Não demorou muito para que as formigas-diabo fossem completamente extintas rapidamente. Os pteridrones viraram a mesa. Não só viraram, como também a esmagaram na cara das formigas. Esses besouros trituraram esses demônios com tanta força que eles perderam seus rastejadores assustadores. Yuji-Ha comemorou na lateral do campo, orgulhoso de sua suposta legião por vencer a guerra. Ele não conseguia acreditar que tinha acabado de ver algumas criaturas míticas prevalecerem sobre a adversidade com sua ajuda. Ele agradeceu pessoalmente aos pteridrones por defenderem seus princípios e protegerem a floresta. Enquanto os elogiava pelo bom trabalho, Yuji-Ha notou que aqueles carinhas estavam coletando algo. Eles estavam oferecendo uma grande quantidade de essência e pedras de éter. Ele sorriu diante da generosidade da legião de pteridrones e agradeceu por pensarem nele. Infelizmente, os pteridrones pareciam não entender o que ele tentava dizer. No final, ele pegou apenas 5 essências e 5 pedras de essência cada. Ele queria deixar o restante desse precioso recurso para os pequenos que realmente lutaram com suas vidas em risco. Isso já era bom para ele. Naquele momento, a barreira sintética transparente se dissolveu lentamente. Agora que a parede desapareceu, a área da misteriosa floresta acessível a ele aumentou drasticamente. Da mesma forma, a névoa também se dissipou. Inicialmente, ele planejava ficar apenas um pouco e coletar algumas coisas. Hoje, mas está começando a parecer que ele não voltará tão cedo. A exploração tem precedência. Após o surgimento de Dungeons and Hunters, algo especial foi estabelecido para conectar todos os caçadores do mundo. Uma comunidade para caçadores, conhecida por caçadores como HunterNet, foi formalmente estabelecida. No momento, as discussões na HunterNet estão centradas em uma pessoa e um videoclipe. Hunter ficou em 12º lugar. A feroz bruxa da espada S.O. Raijin. Alguém em um escritório escuro está navegando na HunterNet em busca de informações. Ela tem longos cabelos ruivos e uma aura robusta. Mas esta noite, ela está em sua conta anônima com um avatar vermelho, argumentando que não deve haver nenhuma disputa em relação à espada bruxa matando o perseguidor. Outro usuário anônimo com um avatar azul argumentou que há também um argumento a ser defendido sobre como deveria ser impossível para Raijin fazer algo tão inacreditável quanto matar um perseguidor sozinho e sem ajuda. Isso realmente irritou Red. Era possível quase sentir o quão excitada ela ficou imediatamente, só de ouvir o quão rápido sua velocidade de digitação aumentou. Blue continuou discutindo sobre o número de pessoas entrando na masmorra. Red mencionou o fato de que Raijin tem sido uma jogadora solo desde que Han Seong-hyuk misteriosamente desapareceu. Red manteve uma expressão calma e estoica, mas atualmente está presa. Blue respondeu que eles sinceramente esperam que a bruxa da espada se esqueça daquele tal de Seong-hyuk, que ela não pode continuar sentindo falta de alguém que desapareceu para sempre. Isso realmente mexeu com os botões errados na mente de Red. Esse estranho com quem ela está discutindo anonimamente só consegue falar besteira desse jeito, porque não é problema deles carregarem. Red tentou explicar que o namorado de Raijin desapareceu em uma masmorra, e ela tem todo o direito de sentir falta dele o quanto e pelo tempo que quiser. Seu comportamento calmo já desapareceu da sala neste momento. Agora ela está completamente irritada. Blue conseguiu piorar ainda mais, respondendo que já se passaram 3 anos desde o incidente, como se o luto tivesse um tempo de espera. Nesses 3 anos, tudo o que ela fez foi percorrer uma masmorra na esperança de encontrá-lo novamente. Red queria se expressar, mas até mesmo a anônima Blue achou que não seria uma boa ideia falar sobre uma pessoa desaparecida assim, a menos que você veja a própria Raijin, pelo menos. Essa estranha na internet cruzou tantos limites que Red só queria machucar alguém. O quarto escuro foi subitamente iluminado por luzes brilhantes de escritório. Uma voz grave perguntou a Red se ela era um zumbi por ter adquirido o hábito de navegar na internet no escuro. Uma atividade que faz mal aos olhos, mas pior ainda para o cérebro. O sujeito digno que acabara de entrar era conhecido como Choi Chul-hyun.
o principal alquimista da Guilda da Chama Eterna. Red insiste que consegue se concentrar melhor quando está escuro, enquanto se espreguiça depois de passar um tempo absurdo navegando na internet. Choi Chul-hyun está de volta para relatar algo que verificou pessoalmente. Sua tarefa era a caçadora de patente mais baixa, sem nenhuma característica, Yoo Ji-ha, que administra a loja de caçadores. Como esperado, Chul-hyun não sentiu nada de especial vindo do sujeito. Red estava pronto para descartar o assunto, concluindo que Yoo Ji-ha não tinha nada a ver com o fortalecimento de seu Haijin a um ritmo e intensidade inacreditáveis. Chul-hyun ainda não havia terminado o relatório. Ele inspecionou os produtos e viu que a loja estava vendendo algo especial, algo relacionado a maçãs solares. Até mesmo Red tinha uma vaga ideia do que eram aqueles deliciosos tesouros dourados. É um item que reduz drasticamente o uso de éter, e nem mesmo o principal alquimista da Guilda da Chama Eterna o tinha visto pessoalmente. O problema era que Yoo Ji-ha preparou uma poção com um ingrediente tão valioso e estava vendendo a dita poção a um preço muito baixo. Chul-hyun concluiu que eles podem tirar duas conclusões dessa situação bizarra. Uma é que ele não sabe o valor real das maçãs solares. Chul-hyun não precisa nem dizer a próxima. A segunda conclusão fez o sorriso inteligente de Red aparecer. Pode ser que a misteriosa Yoo Ji-ha seja uma pessoa sem um pingo de ganância. Como ela precisava de um pouco de ar fresco de qualquer maneira, Red decidiu dar uma olhada na loja pessoalmente e ver o dono pessoalmente. Chul-hyun insistiu em chamar o carro, mas ela recusou. Ela não é CEO nem nada chamativo. Ter um carro dirigindo com ela parece demais. Ela pode ter razão ao dizer que não é exatamente uma CEO, mas ainda está em uma posição semelhante. Red é Cha-hwa-yeon, a chama eterna mestre da guilda. De volta à floresta misteriosa, Yoo Ji-ha se acomodou no meio de toda a vegetação, acendendo uma pequena fogueira. Quanto mais ele se aprofundava na floresta, mais frio ficava. Ainda bem que ele trouxe seu isqueiro. A parede e a névoa que bloqueavam a floresta interna se dissiparam, abrindo novas possibilidades. Ele olhou ao redor, mas não havia grande diferença em relação à primeira área de onde viera. É claro que ele não conseguiu explorar o perímetro por completo. Ele foi impedido de prosseguir por uma aura sinistra, vinda de um certo ponto da floresta. Aquele lugar parecia perigoso demais. Ele conseguia sentir sua resposta de luta ou fuga sendo ativada perto dele. Ji-ha não queria se colocar em perigo por curiosidade, então voltar por enquanto parece ser a escolha razoável. Quando ele estava prestes a se levantar e ir embora, sua legião de adoráveis pterodrones começou a se aproximar humildemente dele. Todos tinham uma expressão preocupada no rosto, enquanto carregavam uma planta misteriosa, sementes cada. Esses pterodrones carregam sementes de flores que caçam névoa por todo o lugar para se livrar da névoa. Além daqueles da Guerra das Formigas Demoníacas, Ji-ha também pode ver um novo rosto, um pterodrone tímido e maior que os demais. Ele parece um pouco diferente dos demais, então ele pode ser o líder ou representante deles. Agora que ele está enxergando o panorama geral, parece que esses pequenos acabaram de sair de um lugar sinistro no coração da floresta. Outro prompt do sistema apareceu bem na frente de Ji-ha. Desta vez, era um pedido de pterodrone para o resgate de sua rainha. Essas criaturas têm rainhas, assim como formigas e abelhas. Então essas sementes de flores que perseguem a névoa são como a oferenda antes de pedir um favor a Ji-ha. Ele ficou comovido com a situação atual. Além disso, esses pequenos protegeram a floresta até agora, então ele prometeu fazer o que pudesse. Ji-ha admite que está um pouco assustado, mas que vai ajudar. Ele fez um carinho na cabeça do grande pterodrones enquanto assegurava que fariam a operação de resgate amanhã. Por enquanto, ele tinha coisas para preparar. O dia seguinte chegou e Ji-ha cumpriu sua promessa. Ele usou os recursos abundantes daquela floresta misteriosa para preparar outro lote de poção de cura, um lote de poção de resistência a veneno, e comprou uma porção generosa de ração de combate.
Ji-ha despejou tudo isso em suas respectivas tigelinhas e deixou os pterodrones se banquetearem com eles como um pré-jogo de guerra. Agora que os preparativos básicos estão prontos, adicionar um bônus de área como da última vez deve facilitar a luta contra as formigas-diabo. Agora que sua legião está abastecida com alimentos e reforços preparados, o moral deles está altíssimo e sua destreza ainda maior quando Ji-ha ordenou que voassem. Como antes, ele estava preso na retaguarda e, como esperado, a fonte daquela sensação sinistra nas profundezas da floresta era algo com que os pterodrones estavam bastante familiarizados. Era uma coleção, um sistema de colmeias de formigas-diabo, o veio principal. Este é o lugar onde aquelas formigas-diabo irritantes residem e prosperam. Pela primeira vez em muito tempo, há algo que se compara a intimidar com seu tamanho. Cada uma dessas montanhas de formigas assassinas tem pelo menos 3 metros de altura. Quando os pterodrones finalmente se aproximaram das colmeias, foram recebidos com toda a força da equipe de segurança das formigas-diabo. Esses monstros imediatamente sacaram uma de suas cartas mais letais: a excreção de veneno de seus corpos para a atmosfera. Com a ajuda de Ji-ha e amplos preparativos, parece que os pequenos estão prontos para o desafio. A guerra entre os pterodrones e as formigas-diabo finalmente começou. Com suas estatísticas gerais elevadas a um novo nível, as bestas míticas, semelhantes a besouros, estavam acabando rapidamente com a primeira onda de formigas-diabo. É uma luta acirrada no geral, mas os pterodrones são superiores em força de vontade. Graças aos preparativos básicos que Ji-ha preparou, sua legião está evidentemente se saindo muito melhor do que da última vez. Mas nem todos podem ser lutadores excepcionais desde o início. Eles ainda estão em perigo sob a jurisdição do inimigo. Ji-ha foi então notificado de que poderia auxiliar sua legião com seu poder, mas seria limitado a um uso único. A próxima sugestão era colocar as formigas-demônio com asas de volta no chão com um tapa forte. Isso lhe custaria 3 essências. Ele pode ajudar uma única vez, e isso vem na forma de um tapa. Um tapa de uso único em uma situação como essa é ridículo demais. Ele nem sabe o que fazer com essa escolha boba. A solução para o seu problema de usar o tapa gentilmente se apresentou na hora certa. Uma formiga-diabo alada saiu de sua toca. Esses membros especializados da colmeia agem como mensageiro da colônia com sua habilidade de voar. O exército de formigas-diabo está essencialmente tentando enviar uma mensagem para chamar seu exército principal de volta à colmeia. Ji-ha agora tem a habilidade de impedir essas formigas de enviar uma mensagem com um único tapa. Ele simplesmente disse qualquer coisa e aceitou a bênção do sistema enquanto apertava a palma da mão. A formiga-diabo alada iniciou sua jornada urgente para convocar a maior parte de seu exército para acabar com a guerra com os pterodrones de uma vez por todas. Ele se sentiu tão confiante de que o voo prosseguiria sem problemas, que se esqueceu de verificar acima se havia alguma figura anômala por perto. Ji-ha abaixou a mão como a força de um deus gigante e deu um tapa na formiga, despedaçando-a. Esta é sua ajuda única à sua legião de pterodrônios, matando formigas em um estilo clássico. Punição adequada para formigas irritantes, tirando um dia de sua agenda ocupada. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.